Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs da Casa de João Ramalho, irmãos e irmãs de estudo do Espiritismo, do ensinamento do Cristo. Muito obrigado à Casa de João Ramalho por mais uma vez me convidar para estar aqui. Agradecer à espiritualidade amiga da casa, os mentores espirituais, que espero que nos acompanhem, meu mentor, para que no dia de hoje a gente possa fazer um estudo da melhor forma possível. Que pelo menos uma frase, uma ideia que eu traga aqui possa fazer uma transformação na vida de vocês, ajudar na reforma íntima, na evolução moral. E também na minha, né? Porque o palestrante é o que mais aprende, né? com os temas. Hoje a gente vai tratar do capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 que fala do amar o próximo como a si mesmo. A gente vai tratar aqui do item 5, o estudo hoje é do item 5, que é dai a César o que é de César. Eu peço licença para vocês aqui para eu fazer a leitura só do Evangelho, que esse trecho que eu vou ler para vocês, ele está em Mateus, no capítulo 22, versículo 15 ao 22, e em Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao 17. Então, dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo com que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda de censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro, um denário. E Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se, deixando, e se retiraram. Esse tema é um pouco complexo, eu acho. Então vamos tentar aqui fazer um estudo dele. Primeiro, entender o que era aquele povo que questionava Jesus. Quem eram os fariseus? O que acontecia ali? Por que daquele questionamento? Então, primeiro, os judeus, existiam vários segmentos deles e alguns se prendiam a várias discussões das escrituras sagradas, deixadas por Moisés. E até mesmo em questões pequenas, eles perdiam muito tempo fazendo as discussões. E claro, cada um tinha sua verdade. Vários grupos, cada um com as suas verdades, alguns grupos menores, outros maiores, e o grupo de maior relevância, dentre estes, era o dos fariseus. Então, fariseus eram judeus, um grupo de judeus. E eles surgiram 200 anos antes de Cristo, eram muito conservadores, muito resistentes a qualquer inovação, a qualquer novidade. Tinham uma excitação, um desejo de dominação sobre o povo que os seguiam, porque eles eram autoridades da lei religiosa e tinham um delírio, né, pela dominação. E eram presos a cultos exteriores. Eles tinham muito menos virtudes do que ostentação. Por isso que a gente fala que são cultos externos, né? Que eles falavam muito, mas praticavam pouco aquilo que falavam. Maquiavel surgiu 1500 anos depois, mas o que eles faziam era justamente algo que Maquiavel fala no livro Príncipe, né? Os fins justificavam os meios. Então, eles usavam dos meios mais sórdidos para conseguir manter a sua dominação. E era um povo humilhado, né? Dominado pelos romanos. Já haviam sofrido perseguição, os judeus, e agora estavam sob dominação
do povo romano, né, dos romanos. Eu vou falar aqui também sobre os publicanos, porque a gente está falando de imposto, então é interessante entender o que eram os publicanos. Os publicanos eram os judeus que eram encarregados de receber os tributos para os romanos. Então, de todas as revoltas que eles tinham da dominação romana, a que mais gerava discussões, que mais gerava revolta no povo, era a questão do imposto. Era a parte financeira, era a que mais gerava a revolta. E é até interessante lembrar que um dos discípulos, que inclusive gerou um descontentamento, um mal-estar entre os discípulos de Jesus, um deles era Mateus, que era um cobrador de imposto, que talvez tenha gerado mais desconforto entre eles até do que ter uma mulher que era Maria Madalena, que também eles ofereciam assim, uma grande resistência a ter uma mulher, conviver com mulheres. E então, se um judeu tivesse um publicano na família, ele tinha até vergonha de falar que ele fazia parte da família, evitava o máximo o contato com essas pessoas, mesmo que tivessem boa índole, esses publicanos, mas eram seres indesejáveis, independente do seu caráter. E quando esses discípulos dos fariseus chegam para Jesus, claro, Jesus já, como disse aqui o texto, nessa passagem do Evangelho, já sabia que era uma armadilha. Isso já era bem evidente. Se Jesus fosse contra um imposto, ele podia ser preso pelos romanos. Se fosse a favor, ele poderia ser odiado, agredido pelo próprio povo que o ouvia. Se a gente for pensar bem na resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, de certa forma, se a gente for pensar na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o que é Deus? Tudo é de Deus. O que é de Deus? Tudo. Então, se tivesse que dar a Deus o que é de Deus, seria tudo, inclusive os bens materiais. E o que seria de César? Nada. Jesus disse de uma outra forma isso. Claro que nenhum judeu teria a coragem de enfrentar aquele poder romano. Se a gente for lembrar até de um personagem que fazia parte desse povo romano de dominação, a gente vai ver que o mentor do Chico Xavier, Emmanuel, viveu naquela época e a gente sabe tudo que aconteceu nas suas vidas posteriores. A gente começa no livro lá 2000 anos, que ele foi romano e fez parte desse grupo de dominação. E tudo que aconteceu nos outros livros que a gente fica sabendo, e a gente sabe tudo que teve como consequência as outras vidas, então a gente sabe que fazer parte desse poder agressor, ameaçador, ele tem uma consequência muito triste. E então, Emmanuel nos traz isso nos vários livros, até que nós temos que entender, né, que Emmanuel, apesar de ser desse grupo de dominação, ele passou por várias existências e passou a ser até um ser iluminado que nos trouxe grandes ensinamentos, passou a ser até o mentor do médium mais importante do Brasil, que nós temos mais reconhecimento, tanto pelo trabalho de médium quanto de caridade. E esses religiosos da época, os fariseus, eles eram realmente o povo escolhido. Era o povo que tinha condições de receber o Messias. Porém, estavam presos aos cultos exteriores, à materialidade, à ostentação, à matéria. Eles eram pouco espiritualizados. E por isso que Jesus sempre tratava eles como hipócritas. Alguns judeus, alguns talvez até fariseus, eram até mais sensíveis aos ensinamentos de Jesus e até reconheciam ele como um profeta, ou até mesmo como um filho realmente de Deus. Mas tinham medo de se posicionar, porque sofreriam perseguição, a prisão ou talvez até a morte. Então, dentro dessa questão do dar a César o que é de César, o nosso Evangelho ele trata
não só da questão material, mas algo também um pouco mais profundo que isso. Aqui ele fala sobre dar a César o que é de César, ou seja, essa ideia que Jesus nos traz também é o de dar a cada um o que lhe é devido. Então aqui a gente tem uma ideia, o que é dar a cada um o que lhe é devido? Nos remete também a ideia da reciprocidade, que é o quê? Fazer ao outro o que você queria que fizesse a você mesmo. Isso que a gente diz na nossa oração do Pai Nosso, em determinado momento, quando a gente diz a Deus perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Isso é a mesma coisa, né? De querer fazer ao outro o mesmo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Então, Jesus, ele não é favorável a nenhuma injustiça, mas ali ele precisava também, talvez até proteger seus discípulos, dizendo tudo aquilo que deveria ser dito, porém de uma forma que, ao invés de trazer uma resposta que causasse ali a sua prisão, a dos discípulos naquele momento, que deveria acontecer, mas depois, que acabou com a crucificação e a perseguição de vários cristãos. Mas naquele momento não era necessário, naquele momento precisaria passar um ensinamento. E um pouco do ensinamento que Jesus passa para a gente é isso. Jesus não estava preocupado com os bens materiais, com o que era da matéria. Até quando questionado se ele era o rei dos judeus, ele dizia que meu reino não é desse mundo. Então, são vários ensinamentos que Jesus trazia, mas que o próprio Pôncio Pilatos não conseguiu entender aquilo que ele dizia. Jesus ele traz sempre uma questão de muito respeito pelos seres, tanto pelas ideias, pela cultura, pelo gênero, andava junto com uma mulher, né, junto dele, etnia, então não existia nenhuma categoria que ele não passasse os seus ensinamentos. Ele não discriminava ninguém. Ele não precisava dos templos para passar os seus ensinamentos. Podia passar nas praças, a quem quisesse ouvir. Podia passar na beira de um lago, na montanha, na beira da praia. E não negava a ninguém o conhecimento daquilo que ele trazia. Ao contrário dos fariseus, que só aceitavam parte da população para até entrar nos templos e ocupar ali um lugar mais privilegiado. Então Jesus ele condena qualquer prejuízo material. Então a gente não pode ter aqui que Jesus, dizendo dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que ele ali aceitava um prejuízo material que pudesse causar fome, pudesse causar a pobreza. Não era isso que Jesus trazia com esse ensinamento. Jesus também, o que ele fala aqui no nosso Evangelho, é que esse fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos, esses deveres para que temos, ele também se dá com a sociedade, ele se dá com a nossa família, até mesmo com as autoridades, e principalmente com o próximo. Talvez aqueles até que a gente nem mesmo conheça. Então, é um amor incondicional. Nós somos espíritas, trazendo agora para a realidade da nossa doutrina. Nós somos espíritas. E nós sabemos que durante todas as nossas vidas passadas, todas as nossas existências, nós tivemos vários vícios, nós cometemos vários crimes, ou se não cometemos crimes em algumas das nossas vidas, nós somos omissos diante de crimes, diante de injustiças que foram cometidas. Então, nós não somos julgados, aliás, pela nossa consciência, não existe um juiz. Nós não somos julgados no nosso desencarne só pelo mal que nós deixamos de fazer, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Não fazer o mal não significa fazer o bem. Então, nós sabemos, né, sobre tudo isso que nós fomos.
Então, quando a gente se coloca na posição de amar ao próximo, esse é o capítulo 11, fala amar ao próximo como a si mesmo. É um amor incondicional. Só nós não temos o nível de amor de Jesus, mas pelo fato de nós podermos ter uma noção do que nós podemos ter sido em outras vidas, algumas pessoas até têm algumas revelações e acabam sabendo, talvez antes do desencarne, algo que já foi em outras vidas. Mas mesmo que não soubéssemos, nós sabemos que estamos no mesmo nível de evolução da humanidade. Alguns mais avançados, outros menos, mas todos nós somos habitantes de um mundo de provas e expiações que está chegando ao seu fim. Sabendo de tudo que a gente cometeu de erro, como nós podemos condenar o outro? Então, a sociedade que nós teríamos seria uma sociedade com esses limites. Nós precisamos ainda, com a nossa evolução, nós precisamos ainda se colocar no outro como se fôssemos ele para poder tomarmos as nossas ações. Não precisaria ser assim. Mas hoje a gente precisa se colocar no lugar do outro para se imaginar sofrendo como o outro está sofrendo e para não praticar as nossas iniquidades, as nossas maldades, para sermos solidários. Então, se nós formos pensar que saímos do mundo primitivo e depois da evolução de 5 mundos vamos chegar no mundo divino, nós estamos mais perto do nosso instinto do que próximos da consciência espiritual, do que próximos de Deus. Nós somos muito mais animais instintivos do que seres divinos. Muito longe. Mas nós evoluímos muito. O nosso Evangelho, ele diz que nós, há 100 anos atrás, éramos muito piores do que somos hoje. Então, daqui a 100 anos, nós seremos muito melhores do que somos hoje. Isso é possível. Ninguém termina uma vida sem ter evoluído, nem que seja um pouco. Alguns evoluem mais, outros evoluem mais rapidamente. Mas todos evoluem. Se nós formos pensar em Jesus, Jesus precisa se colocar no lugar do próximo para amar? Jesus não precisava disso. Tanto que falava aos discípulos, né, que um outro mandamento que ele deixava é que eles amassem uns aos outros como ele os amou. Ou seja, quando ele fala isso, é um amor incondicional. Eu não preciso me colocar no lugar do outro para sentir amor pelo outro. O nosso planeta inteiro precisa evoluir. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Todos nós estamos, pelo menos conhecemos uma pessoa querida que partiu vítima do Covid-19. E talvez esses dias a gente teve uma pessoa famosa, o Paulo Gustavo, humorista, que veio a desencarnar. E isso causa uma emoção nas pessoas, acaba gerando várias reflexões, porque era uma pessoa muito querida. E também havia uma matéria esses dias de uma menina de 9 anos que desencarnava também, que foi até objeto de estudo dos médicos, porque foi muito terrível a forma como ela foi cometida por essa pandemia. Mas isso é talvez para a gente fazer as nossas reflexões em cima disso que está sendo dito aqui hoje. Sobre se colocar no lugar do outro, sobre ter empatia, sobre amar realmente o próximo. Então, o que a gente está fazendo nesse exato momento, quando a gente tem mais de 400 mil vidas perdidas? Nós somos espíritas. A gente tem pleno conhecimento do que acontece após a nossa partida desse mundo material, quando nós desencarnamos. Nós sabemos que existe uma outra existência, mas nós não podemos aceitar isso de forma natural. Nós estamos sendo testados. Toda a humanidade está sendo testada para um novo mundo que virá.
o quanto eu aprendi com tudo isso que a gente viveu até hoje, em todas as vidas, em toda essa minha vida e durante essa pandemia. Às vezes são coisas pequenas, como não aglomerar, usar uma máscara, manter algumas condições de higiene, para que você possa proteger não só a si próprio, não só a sua família, mas a todos, toda a sociedade. Então é esse amor que Jesus nos chama, a esse amor maior e incondicional. Às vezes eu fico pensando até em plena pandemia, a gente tudo de máscara, e às vezes eu passo do lado no trânsito de um carro e tem uma pessoa de vidro aberto, sem máscara e fumando e jogando a fumaça para fora. Isso me leva até à minha infância, né? Porque o meu pai fumava. Durante muito tempo meu pai fumou. E a minha irmã sempre passava mal e a gente dava remédio para ela não passar mal no carro, mas era o cigarro do meu pai. Então eu fico pensando, será que essa pessoa não tem uma criança que está passando igual a minha irmã passava? E qual é o nível de consciência disso? No momento que a gente tem que usar máscara e a gente tem que evitar o contato o máximo possível, e essa pessoa está espalhando fumaça para esse mundo. Então é difícil, né? Num mundo que a gente está falando que vai ser de regeneração, a gente ainda ter essa inconsciência, né, das pessoas até abreviarem sua vida com o uso de algo que não vai garantir o tempo que deveria aquele corpo existir. Então, é preciso nesse momento aqui a gente fazer as reflexões sobre os nossos comportamentos. A gente falou aqui sobre imposto, né? Então, até fazendo uma reflexão sobre dar a César o que é de César e sobre esse tributo, no mundo superior, será que não haveria um tributo? Talvez haveria. No mundo superior que a gente pensa existir. Mas talvez esse mundo superior, esse imposto, seja algo que garanta que todas as pessoas tenham o mínimo possível, que ele seja bem usado. Talvez algo que gerasse uma revolta muito grande lá naqueles fariseus, daquela época que Jesus esteve entre nós, em carne e osso. Talvez fosse que eles pagassem um imposto e não tivessem nada em troca, né? Muito pelo contrário, eles viam ali os banquetes dos romanos, estátuas sendo feitas, monumentos, e o povo passando necessidade. No mundo superior talvez até exista um imposto, mas talvez seja para o bem comum e as pessoas tenham o mínimo necessário. E se alguém tiver algo mais, seja pelo mérito, como diz Santo Agostinho, quando fala sobre a evolução dos mundos. E aí, a gente voltando aqui para a pandemia, a gente pensa até em algo maior, né? Que quando a gente fala sobre o amor que nós sentimos uns pelos outros, né? Algumas pessoas pensam até no amor que sente ali pelos seus familiares e às vezes a gente até repudia uma outra nação porque nós amamos apenas a nossa. Então nós criamos fronteiras. E quando a gente pensa agora nessa pandemia, essa pandemia ela quebrou fronteiras. A doença não respeita a fronteira. Mas existe uma coisa bonita também, que a ciência também se une, os homens se unem pelo conhecimento que têm para juntos acharem uma solução. Então são várias vacinas com a ajuda de vários cientistas, vários homens de gênio, inspirados pela espiritualidade, que estão hoje achando a solução para isso. Então nesse mundo de, de amor que nos chama, então que a gente faça realmente uma reflexão sobre o que é caridade, sobre benevolência para com todos, independente de quem seja, mesmo a pior das pessoas que a gente imagina no mundo, mas a gente sabe que mesmo Paulo de Tarso, que era um perseguidor de cristãos, mesmo sem desencarnar, na própria vida mesmo, como Saulo, se transformou em Paulo, cristão, que foi perseguido, mas que foi um dos mais importantes evangelizadores da história. Então todos nós temos a chance de evoluir e vamos evoluir. Todos nós, sem exceção. Não condenemos aqueles que nos causam pavor. É claro, nós não vamos aceitar as injustiças, nós vamos fazer de tudo para
tornar esse mundo o mais igualitário possível, o mais justo possível. Porém, vamos ter o entendimento de que todos nós já cometemos vários erros. Estamos aqui hoje como espíritas, como religiosos, assim como todos os religiosos de outras religiões. Estamos aqui com um pouco de luz, aprendendo sobre ensinamentos de empatia, né? Do amor cristão, mas outras religiões que não seguem Cristo acreditam na compaixão, na empatia, sabem usam mesmo outros termos para falar a mesma coisa que nós falamos. Então, meus amigos, que nesse momento nós temos várias pessoas queridas que estão partindo. Então, que tanto aqueles que são evoluídos como aqueles que têm uma evolução um pouco menor, que através das nossas orações, nossos pensamentos, vibrações positivas, que a espiritualidade de João Ramalho possa tratar essas pessoas que estão partindo agora e transformá-los em anjos a nos ajudar a fazer essa passagem para o mundo de regeneração, que talvez se complete em 2 ou 3 décadas. Que nós possamos ver esse mundo e com o máximo de pessoas possíveis deixando de desencarnar. Espero que tenha ajudado vocês e que esse capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, a gente possa, durante a semana, a gente possa fazer as reflexões necessárias para estar melhorando um pouco a cada dia. Que todo esse ensinamento que nós recebemos do Cristo não seja em vão. Que todo sofrimento que vários cristãos foram perseguidos ao longo da história, durante esses 2020 anos, que não seja em vão. Que hoje nós temos uma liberdade maior do que tínhamos no passado. Já recebemos ensinamentos, talvez cristãos, ou talvez ensinamentos do que era a vida futura, a vida após a morte, em outras existências que nós tivemos. Mas agora é o momento da gente se ligar a esse novo mundo de regeneração. Depende de nós fazer parte desse novo mundo e levar o máximo possível de pessoas queridas através dos ensinamentos que nós damos, através do nosso exemplo diário de amor ao próximo, de caridade, de acordo com Cristo, do que o Cristo a praticava. Então, amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Que assim seja. Fiquem em paz com Deus e uma boa semana.